Então, gente, dentre as diferentes aproximações possíveis entre os universos da filosofia e do cinema, nos interessa particularmente o exercício da reflexão filosófica a partir das obras cinematográficas. São representações de diversos aspectos da vida humana. A experiência cinematográfica pode ser lida filosoficamente, e isso é um fato. Ela serve de porta de entrada para pesquisas bem mais aprofundadas e promove uma aproximação entre o espectador e o pesquisador. O recorte que iremos explorar aqui é o da ficção cinematográfica, em particular os filmes Blade Runner e Her, ou Ela em português. A exposição a seguir é fruto de diversos debates e leituras e representa o início de um processo investigativo que virá a ser mais desenvolvido futuramente. Em Blade Runner, o caçador de androides, podemos destacar o questionamento sobre o que é a humanidade, que perpassa as interações entre o personagem principal, o caçador de androides, e os replicantes, androides que não são vistos como seres humanos. Por que os replicantes não são humanos? O que é preciso para ser considerado humano? No filme, a replicante Rachel acredita ser humana pois possui memórias da sua infância, até que descobre que essas memórias são de outra pessoa. Essa discussão é abordada por Stephen Mulhall no texto Retratando o Humano em Corpo e Alma, uma leitura de Blade Runner, onde o autor conclui que a humanidade está nas mãos das outras pessoas. A ascensão ao estado humano envolve serem reconhecidos como humanos pelos outros. Eles podem satisfazer todos os critérios, mas não podem forçar um reconhecimento por parte daqueles à sua volta. Assim, ter a memória de um ser humano não é suficiente para fazer de Rachel um ser humano, pois além de uma memória poder ser implantada, sem o reconhecimento das pessoas, ela continua sendo uma replicante, um objeto. Para Mulhall, é o olhar do outro que nos humaniza, mas com base em que as pessoas reconhecem umas às outras como humanas? Outra questão filosófica que podemos propor, inspirados em Blade Runner, é se a consciência humana precisa ser orgânica para ser legítima, e até que ponto nossos corpos sustentam ou não nossa consciência. Por exemplo, a personagem Rachel, uma androide que pensa ser humana, não possui o corpo estritamente humano, pois foi montada em laboratório e já nasce na forma adulta. Ela tem ou não tem uma consciência? Para responder isso, seria preciso determinar o que é a consciência e como ela funciona, o que é mais difícil do que parece, como mostrou Bruno Vaiano em seu texto O Mistério do Eu, o que é a consciência. Entre os temas abordados no texto, ele traz a ideia dos quali, sensações puras que não podem ser descritas em outros termos e que caracterizam a singularidade da nossa consciência. O autor defende que se, um dia, o mapeamento cerebral for atingido com sucesso, os qualis seriam reduzidos a um fenômeno biológico que pode ser reconstruído e copiado. Ou seja, num cenário assim, seria possível que a personagem de ficção Rachel possua sim todos os componentes necessários de uma consciência humana, mesmo que seu cérebro seja sintético. O filme Blade Runner nos gerou diversas reflexões acerca da existência humana. Por exemplo, o quanto a nossa identidade está relacionada com a nossa memória. A personagem Rachel, que é uma androide, acredita ser humana pois tem memórias de um passado humano, que não é seu. Mas será que, na realidade, a nossa construção baseia-se apenas na memória e na nossa interpretação sobre nós mesmos? Isso nos remete à história do barco de Teseu, contada por Heráclito e relatada por Marcus Weeks, em seu texto Meu celular foi roubado e estou com medo de que assuma a minha identidade. O que caracteriza o barco de Teseu, que tem sua estrutura física toda trocada ao longo dos anos, é apenas a memória sobre o barco. Sua estrutura, sua condição física, não importam. Acreditamos que a memória é uma parte constituinte do indivíduo, mas não caracteriza em sua totalidade. O cinema pode ser um objeto cultural e também um meio filosófico. Segundo o texto A Recriação da Filosofia por Meio do Cinema, do livro Filosofia e Cinema, é a partir da subjetividade e individualidade de cada espectador que se repassa as questões universais relativas à filosofia. O filme Her aborda um importante sentimento do ser humano, a solidão. Talvez até seja o sentimento primário ao decorrer de toda a obra, sendo possível sentir na pele as vivências do personagem principal, Theodore. Mesmo quando ele está no relacionamento com a inteligência artificial chamada Samantha, a solidão está presente. Será que Theodore está trocando, nesse relacionamento, a realidade das pessoas de carne e osso por um relacionamento virtual? Será que esse relacionamento incomum estaria preenchendo um vazio que as relações humanas não conseguiriam preencher? Ou seja, como Theodore, estamos constantemente à procura de respostas e do que nos preencha. Quem ou o que nos responder mais rápido é relacionado intimamente ao que somos e procuramos ser. E nesse caso, computadores respondem infinitamente mais rápidos. É possível observar, após os debates e investigações iniciais, que inteligência artificial, memória, consciência e identidade são temas de grande extensão e que poderão ser objeto de pesquisas futuras. Há mais territórios ainda não explorados, como as ideias de Descartes, Locke, Sócrates, Heráclito, Hobbes, Turing, Beauvoir, Levi, por exemplo,
que podem nos ajudar a refletir filosoficamente sobre os temas suscitados pelos filmes assistidos.